Os sinos repicavam, os nobres se curvavam, a multidão gritava: Viva o rei! Mas atrás das tapeçarias douradas, do cetro brilhante e da coroa cravejada de joias, havia apenas um corpo doente, frágil, que tossia sangue em lençóis de seda. Este era Eduardo VI, o filho tão esperado de Henrique VIII, o menino que cresceu como milagre, tratado como relíquia viva, o príncipe mimado que deveria salvar a dinastia Tudor. Mas o destino foi cruel. Sua morte não foi rápida nem nobre. Foi lenta, sufocante, degradante. Um corpo jovem devorado por dentro enquanto o reino fingia que ainda havia esperança. Se você acha que a vida na corte era feita apenas de banquetes e glória, espere até ver como um rei de apenas 15 anos se transformou em espetáculo de dor. Deixe o like, inscreva-se agora, porque você vai acompanhar os últimos dias de Eduardo VI e no final vai me dizer: essa foi a morte de um rei ou a tortura de um menino? O nascimento de Eduardo havia sido celebrado como o maior triunfo de Henrique VIII. Após anos de casamentos, divórcios e execuções, finalmente o rei tinha um filho homem. A mãe, Jane Seymour, morreu pouco depois do parto, mas isso não importava para a coroa. O herdeiro estava vivo. Desde bebê, Eduardo foi tratado como santo. Vestiam-no com as roupas mais finas, cercavam-no de guardas, médicos e tutores. Nada lhe faltava. Era o príncipe perfeito, criado para reinar. Ainda criança, aprendeu latim, grego, teologia. Aos olhos da corte era inteligente, disciplinado, um prodígio. Mas por trás da imagem cuidadosamente construída havia um segredo que ninguém queria admitir. O menino era frágil. Suas pernas eram finas, sua pele pálida, seu peito pequeno demais. Qualquer resfriado parecia ameaça mortal. Aos 9 anos, quando o pai morreu, Eduardo subiu ao trono. Não tinha força para governar, mas acreditava governar. Os conselheiros falavam em seu nome e ele assinava papéis com mão trêmula, convencido de que carregava o poder de seu pai. Mas o peso da coroa era maior do que ele podia suportar, e pouco a pouco, a doença começou a cobrar o preço que o luxo não podia pagar. Eduardo nasceu como resposta a anos de frustração. Henrique VIII havia sonhado com um filho homem desde o início de seu reinado. Suas esposas que não lhe deram herdeiro pagaram com o casamento, ou com a própria vida. Mas quando Jane Seymour trouxe ao mundo o menino em 1537, os sinos tocaram em todas as cidades. As ruas se encheram de festejos, e Henrique acreditou que seu legado estava salvo. Desde o primeiro dia, Eduardo foi tratado como uma joia rara. Sua infância não se parecia em nada com a das outras crianças da Inglaterra. Dormia em berços entalhados em ouro, envolto em mantas bordadas com brasões reais. Médicos vigiavam sua respiração noite e dia, tutores o cercavam com livros e orações. Ele não andava sozinho, sempre havia mãos para sustentá-lo. Não comia sozinho. Pratos eram preparados com o maior cuidado, temendo qualquer risco de contaminação. Cresceu ouvindo que era especial, que sua vida valia mais que a de 1000 homens. Os nobres se ajoelhavam diante dele como diante do próprio rei. Servos se curvavam até o chão apenas para oferecer-lhe água. Ele nunca conheceu a palavra não. Cada desejo era atendido, cada capricho realizado. O filho de Henrique VIII era, aos olhos da corte, um milagre vivo. Mas o milagre tinha rachaduras. Desde cedo, sua saúde preocupava os médicos. Eduardo era magro demais, adoecia facilmente, tossia em noites frias. Um simples resfriado o deixava dias de cama. Seu corpo parecia não acompanhar o peso que a coroa lhe prometia. Mesmo assim, sua educação foi rígida. Aprendeu latim e grego, estudou teologia e filosofia, recitava salmos de memória. Os tutores o exaltavam como prodígio, e ele acreditava nisso. Cresceu convicto de que Deus o havia escolhido para guiar a Inglaterra. Aos 9 anos, o destino chegou antes da idade. A morte de Henrique VIII o colocou no trono. A coroa pesava mais que sua cabeça infantil, mas ninguém ousava questionar. O povo aplaudia, os conselheiros governavam em seu nome e Eduardo acreditava que reinava. Só que o corpo frágil dava sinais de que não suportaria a glória que lhe fora imposta. E o príncipe perfeito começava a se transformar em um rei condenado. Em janeiro de 1547, quando Henrique VIII finalmente sucumbiu à própria carne apodrecida, Eduardo tinha apenas 9 anos. Um menino pequeno, de rosto ainda infantil, foi proclamado rei da Inglaterra. A multidão gritou nas ruas, os sinos repicaram e o povo acreditou que um novo tempo de glória começava. Mas dentro do palácio, a realidade era outra. Eduardo não governava. Como poderia? Não tinha idade, nem corpo, nem força. Os conselheiros assumiram o poder em seu nome. Duque de Somerset, Lorde Protector, usava a assinatura do rei criança para legitimar suas decisões. Homens adultos manipulavam o trono enquanto o menino brincava de ser rei. Ainda assim, a corte o tratava como se fosse mais que humano.
Ele era a continuação do sangue de Henrique VIII, o filho único, a peça que justificava todas as mortes, todas as guerras, todas as esposas sacrificadas. Quando ele entrava em uma sala, todos se ajoelhavam. Quando assinava um documento, mesmo com caligrafia trêmula de criança, nobres se inclinavam como se fosse a palavra de Deus. Eduardo acreditava. Escrevia em seu diário frases como: "Eu sou rei e devo servir a Deus com pureza." Treinado para ver-se como escolhido, não percebia que era apenas marionete de ambições maiores. Por trás do brilho das coroas e dos tapetes vermelhos, o corpo do menino mostrava sua fragilidade. Não corria nos jardins como outras crianças. Qualquer brincadeira o deixava exausto. Seus braços eram finos, suas mãos ossudas. Médicos já murmuravam sobre pulmões fracos, sobre febres que voltavam com frequência. Enquanto os conselheiros tramavam políticas, casamentos e guerras, o jovem rei tossia em seus aposentos, coberto por mantas, tentando esconder dos olhos da corte que mal conseguia respirar em noites frias. Ele era rei, mas um rei feito de vidro, e o peso da coroa já começava a esmagá-lo. No início parecia apenas uma febre, um resfriado qualquer, diziam os médicos, algo passageiro. Eduardo tossia à noite, suava em excesso, mas pela manhã ainda conseguia sorrir, ainda recitava seus salmos e lia os livros de teologia que tanto lhe davam orgulho. Mas as febres voltavam, sempre mais fortes. Os lençóis amanheciam encharcados de suor. O peito do rei menino chiava como fole quebrado, e aos poucos o sangue começou a aparecer. Primeiro em manchas discretas no lenço, depois em golfadas vermelhas que respingavam sobre a mesa de madeira, assustando as damas de companhia. O palácio entrou em silêncio. Ninguém ousava falar abertamente, mas todos viam. O corpo do rei estava se desfazendo. Médicos eram chamados às pressas, trazendo frascos com elixires, emplastros de ervas, poções feitas de vinagre e vinho. Aplicavam ventosas, queimavam ervas ao redor da cama, recitavam orações em latim, nada funcionava. Eduardo continuava tossindo, cada vez mais fraco. Sua pele tornou-se pálida como cera, as maçãs do rosto afundaram, os olhos perderam o brilho da infância. Ele, que sempre fora protegido como um milagre, começava a parecer uma sombra viva. A corte tentava esconder. A cada aparição pública, vestiam-no com roupas pesadas, pintavam suas bochechas com um leve rubor para disfarçar a doença. O povo via um menino sorridente, mas não percebia que por baixo das camadas de seda, o rei tremia de febre e respirava com esforço. Eduardo, ainda acreditando em sua missão divina, escrevia em seu diário: "Meu corpo está fraco, mas minha fé é forte. Se eu morrer, será a vontade de Deus." Ele não sabia que sua morte já era esperada. Que conselheiros disputavam em segredo quem herdaria o trono caso ele não resistisse. E cada tosse ensanguentada era mais que um sintoma, era um prenúncio. O rei menino estava se transformando em um condenado. A tosse, que antes era apenas incômoda, tornou-se a música constante dos corredores do palácio. Dia e noite, o som seco, profundo, ecoava pelas paredes, seguido de golfadas de sangue que manchavam lençóis de linho e cobertores de seda. Criados recolhiam as roupas de cama às pressas, escondendo-as em cestos fechados, para que ninguém visse a quantidade de sangue perdido pelo rei. Os médicos já não falavam em resfriado. Murmuravam palavras como consunção, tísica, doenças que significavam morte lenta. Mas diante dos conselheiros mantinham o tom otimista. Sua Majestade é jovem, resistirá. Mentiam. Todos viam que o corpo do menino era devorado por dentro. Eduardo já não tinha forças para caminhar. Precisava ser carregado em cadeiras entre os aposentos. O apetite desapareceu. Os pratos ricamente preparados voltavam intactos à cozinha. Seus braços e pernas tornaram-se tão finos que os ossos pareciam cortar a pele. À noite, o quarto se transformava em cena de agonia. O rei tremia de febre, o suor escorria, e cada tosse parecia arrancar-lhe pedaços de vida. Damas de companhia rezavam ajoelhadas ao lado da cama, mas não ousavam tocar nele, temendo a doença. O povo começava a perceber. Nas ruas, cochichavam que o jovem rei estava amaldiçoado, que o trono Tudor não resistiria. Pregadores falavam de castigo divino, e dentro do palácio a tensão aumentava. Quanto mais o rei tossia, mais os nobres conspiravam sobre a sucessão. Eduardo, em sua ingenuidade, ainda acreditava que sobreviveria. Escrevia com mão trêmula em seu diário: "Deus me prova com dores, mas hei de vencê-las. Governarei este reino com pureza." Mas cada frase era interrompida por manchas de sangue que respingavam no pergaminho. E a Inglaterra começava a se preparar, em silêncio, para a morte de um rei que ainda respirava. O palácio de Whitehall já não era o mesmo. Os corredores, antes cheios de vozes e música,
agora estavam tomados por silêncio pesado, interrompido apenas pelo eco da tosse do rei menino. A doença de Eduardo tornara-se segredo público. Todos sabiam, mas ninguém ousava falar em voz alta. Os conselheiros reuniam-se em salas fechadas, trocando olhares tensos. Quem governaria se o menino não sobrevivesse? Havia 3 nomes possíveis: Maria, filha de Catarina de Aragão; Isabel, filha de Ana Bolena; ou Lady Jane Grey, manipulada pelos duques que já tramavam sua ascensão. Cada reunião parecia um funeral antecipado, disfarçado de política. Eduardo percebia os sussurros. Por trás das portas, ouvia seu nome seguido de pausas longas, de vozes abafadas. Tentava acreditar que ainda tinha controle, mas até assinar um documento tornara-se tarefa difícil. A pena escorregava de suas mãos frágeis, deixando borrões no pergaminho. As visitas ao quarto do rei eram breves. Nobres entravam, faziam reverência, diziam palavras vazias de esperança e saíam rapidamente, sufocados pelo cheiro de suor, sangue e doença. Nenhum deles queria ser lembrado como quem testemunhou a agonia do herdeiro Tudor. Eduardo, sozinho em sua cama, sentia a ausência mais dolorosa que todas, a do pai. Crescera ouvindo histórias da força brutal de Henrique VIII, do rei que ninguém ousava desafiar. E agora comparava-se a ele, frágil, incapaz de sustentar o próprio corpo. Murmurava para si mesmo: sou filho de um gigante, mas morrerei como criança. As damas de companhia eram as únicas que permaneciam junto a ele. Limpavam-lhe a boca manchada de sangue, trocavam os lençóis, rezavam baixinho para que a noite passasse rápido. Algumas choravam ao sair, sabendo que o jovem rei não resistiria muito tempo. A corte inteira caminhava como se estivesse sobre vidro. Cada tosse era um aviso. Cada noite podia ser a última. E, ao redor da cama de um menino de 15 anos, a Inglaterra já disputava o trono que ele ainda não havia deixado. O corpo do rei, antes vestido em sedas e coroas, havia se transformado em um esqueleto vivo. Eduardo VI, o menino que fora celebrado como milagre, agora era apenas pele esticada sobre ossos frágeis. As bochechas afundaram, os olhos tornaram-se cavernas escuras. Cada respiração parecia roubada à força. Os médicos, desesperados, aplicavam remédios cada vez mais brutais. Queimavam ervas sobre o peito do rei, forçavam-no a engolir misturas amargas de vinagre e metais triturados. Nada funcionava. Eduardo cuspia a maioria das poções, muitas vezes misturadas com sangue. As noites eram intermináveis. O rei tossia até perder os sentidos, vomitando sangue sobre o travesseiro. A cada crise, acreditavam que ele havia morrido, mas sempre voltava, respirando com dificuldade, como se fosse castigo divino mantê-lo vivo apenas para prolongar a agonia. As feridas surgiam no corpo. A pele, tão fina e frágil, abria-se em chagas vermelhas. As costas estavam cobertas por feridas que nunca cicatrizavam, resultado de tantas horas deitado. O cheiro da carne infeccionada enchia o quarto. Criados abanavam panos embebidos em vinagre, mas o fedor era mais forte. Eduardo já não reconhecia o próprio reflexo. Um pequeno espelho foi-lhe oferecido, e ao ver o rosto cadavérico murmurou: este não sou eu, este não pode ser um rei. As damas de companhia tentavam consolá-lo, dizendo que Deus lhe daria descanso. Ele respondia com voz fraca: eu não quero descanso, quero viver, quero reinar. Mas logo a tosse o interrompia, e a esperança desaparecia em golfadas de sangue. Do lado de fora, a Inglaterra aguardava em silêncio. A notícia se espalhava devagar, mas todos sabiam que o rei estava morrendo. E dentro da torre, a cada gemido do jovem Eduardo, parecia que o próprio trono Tudor rangia, prestes a desmoronar. Nas últimas semanas, Eduardo VI já não distinguia a realidade de febre. A doença havia tomado não só seu corpo, mas também sua mente. O quarto do rei se enchia de gemidos e murmúrios incompreensíveis, como se ele conversasse com sombras. Certa noite, chamou por sua mãe, Jane Seymour, que nunca conhecera de verdade, pois ela morrera poucos dias após seu nascimento. Mãe, não me deixes. Leva-me contigo. As damas de companhia, chorando, seguravam suas mãos, mas ele não as via. O olhar estava fixo em um ponto vazio, como se alguém estivesse de pé diante da cama. Em outro delírio gritava com fúria: pai, não me abandones, não me deixes morrer assim. Mas o pai que ele invocava era Henrique VIII, o rei implacável, cuja lembrança só aumentava a sensação de fragilidade do filho. Eduardo via seu pai como um gigante furioso que o desprezava por fraqueza. Houve noites em que acreditava estar sendo envenenado. Rejeitava comida, cuspia água, acusava as próprias damas de quererem sua morte. Depois, caía em choro, pedindo perdão.
Os médicos tentavam controlar os acessos, aplicando sedativos de ópio e ervas. O rei, dopado, adormecia por horas, mas acordava em meio a gritos, jurando que demônios haviam tentado sufocá-lo. Certa madrugada, o castelo inteiro ouviu quando Eduardo começou a gritar. Sua voz ecoava como se fosse de um homem adulto, não de um menino. Vejo o fogo, vejo o inferno, eles me chamam, eles me chamam. Guardas e criados correram, mas nada podiam fazer além de assistir. O rei tremia violentamente, os olhos revirados, a boca coberta de sangue fresco. No amanhecer, ele caiu em silêncio profundo, exausto. Respirava com dificuldade, mas ainda respirava. As damas se ajoelharam, rezando para que aquela noite tivesse sido a última de seus tormentos. Mas Eduardo ainda não havia sido libertado. A morte o rondava, cruel, esperando o momento exato para consumi-lo. E cada delírio era um aviso. O menino rei não morreria em paz. Morreria lutando contra fantasmas que só ele podia ver. O verão de 1553 avançava e, com ele, o corpo do rei se despedaçava diante dos olhos da corte. Eduardo VI já não conseguia se levantar. Estava reduzido a ossos cobertos por pele amarelada, os lábios rachados, os dentes manchados de sangue. O quarto exalava o cheiro da decomposição em vida, pus, suor e carne necrosada. A tosse não dava trégua. Cada ataque fazia seu peito estremecer como se fosse se partir. O sangue jorrava em golfadas vermelhas, manchando os lençóis que eram trocados várias vezes ao dia. Criados levavam bacias cheias de secreções para fora, rezando para que o povo não descobrisse a gravidade da doença. Os médicos já não sabiam o que fazer. Alguns diziam ser tuberculose, outros falavam em consunção do corpo. Tentaram purgantes, ventosas, até mesmo sangrias, que só o enfraqueceram ainda mais. Eduardo chorava em silêncio quando a lâmina lhe abria a pele fina, incapaz de resistir. Os conselheiros reunidos em salas vizinhas falavam apenas da sucessão. Maria, Isabel, Jane Grey, nomes que se repetiam como presságios. Enquanto isso, o próprio rei, deitado em agonia, mal sabia que já haviam decretado sua substituição. Na noite de 5 de julho, os gemidos tornaram-se gritos. Eduardo tremia sem parar, o corpo arqueado em convulsões. As damas de companhia mal conseguiam segurá-lo. O jovem rei cuspia sangue e pedaços de tecido pulmonar, sufocando-se lentamente. Seus olhos reviravam-se e por um instante pareceu morto, mas o peito voltou a subir num esforço brutal, como se a própria morte tivesse se atrasado. Deus, receba minha alma, murmurou entre tosses. As palavras foram seguidas por silêncio pesado. Depois, outro acesso violento. Mais sangue, mais convulsões. Era uma tortura interminável. Na manhã seguinte, a respiração de Eduardo era um fio frágil. Cada sopro parecia o último. As damas seguravam suas mãos esqueléticas, rezando em lágrimas. E quando o sol iluminou o quarto, o rei soltou um último suspiro. Longo, áspero, ensopado de sangue. Eduardo VI, o filho tão esperado de Henrique VIII, morreu aos 15 anos. Não como rei glorioso, mas como menino consumido pela própria carne. Sua morte não foi descanso. Foi sufocamento lento. Um espetáculo de dor que a Inglaterra jamais esqueceu. O corpo de Eduardo VI foi preparado às pressas. Vestiram-no com mantos reais, colocaram a coroa em sua cabeça magra e o deitaram em um caixão coberto de veludo. Mas nem as sedas, nem o ouro conseguiam disfarçar a imagem de fragilidade. O rei que deveria ter garantido o futuro da dinastia Tudor morrera como uma criança vencida pela doença. No palácio, ninguém falava em luto verdadeiro. A morte do rei não era apenas tragédia, era também oportunidade. Conselheiros, nobres e bispos disputavam em silêncio quem herdaria o trono. O testamento de Eduardo, manipulado por mãos ambiciosas, tentava impedir que Maria, filha de Catarina de Aragão, assumisse o poder. Em seu lugar, Lady Jane Grey fora nomeada como sucessora. Mas o povo não se convenceu. Maria reuniu apoio, derrubou a frágil Jane e entrou em Londres como rainha legítima. O corpo de Eduardo ainda não esfriara, e já sua herança estava sendo destruída. No imaginário inglês, Eduardo VI se tornou um fantasma. O menino que nascera como milagre, criado como príncipe perfeito, terminou lembrado como um aviso cruel. O sangue Tudor não era imortal. Seu reinado breve e doentio foi a ponte entre a tirania do pai e a fúria religiosa da irmã que o sucedeu. As damas que presenciaram sua agonia nunca esqueceram os gritos sufocados, as noites intermináveis de febre, o sangue espalhado pelos lençóis de seda. Para elas, a Corte Dourada havia se transformado em necrotério silencioso. E para a Inglaterra, Eduardo VI permaneceu não como o salvador da dinastia, mas como o filho mimado que morreu jovem demais, devorado pela doença, pela solidão e pelas ambições daqueles que o cercavam.
Seu legado não foi glória, foi um trono manchado de sangue e lágrimas. Porque até o filho mais esperado de Henrique VIII não conseguiu escapar da maldição de sua linhagem.